Aqui está início mais uma edição do Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães, transmitido semanalmente às sextas-feiras a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, esta semana com Mariana Silva e Carlos Cereja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que marcam a atualidade. Minha senhora, meu senhor, bem-vindos. Estamos numa semana em que alguns dos temas que não são novos voltaram a estar presentes na atualidade noticiosa, no debate público e, por que não, o Carlos Cereja Amorim acha que era interessante começarmos por olhar sobre a revisão do PDM. Ora, meu caro Carlos Cereja Amorim, por onde é que quer começar? Se tem alguma coisa a ver com uma recente notícia de uma empresa que vai sair de Guimarães porque não se consegue expandir por falta de terrenos. Boa noite, António. Boa noite, Mariana. Um abraço para o Francisco, que hoje não pode estar presente. António, a razão porque eu julgo que é da máxima importância falarmos da revisão do PDM tem a ver com algo estrutural que me está claramente a preocupar e julgo que é importante que todos nós demos aqui um sinal de alerta para a Câmara Municipal e, sobretudo, porque noto aqui algumas pulsões que também já vi noutros processos no passado, muito proclamatórias e no limite do propagandístico, que depois acaba por prejudicar o futuro de Guimarães. Para dizer o quê? Antes de mais, até vou começar por elogiar a Câmara Municipal e o Departamento de Desenvolvimento Territorial que está com a revisão do PDM, no sentido de ter havido aqui um esforço de divulgação e de envolver a comunidade. Houve uma sessão que foi no Teatro Jordão, que inclusivamente se apostou mais no território, chamando os presidentes de junta, e que a própria comunidade esteve presente, inclusivamente também os técnicos do urbanismo, e depois uma outra sessão mais tarde, já em dezembro de 2022, em que se envolveu os empresários e envolveu também a restante comunidade, que aí já foi no SIAGE. Portanto, relativamente a essa divulgação, eu julgo que a Câmara Municipal tem estado bem nesse papel. Onde está o problema? E que a mim me preocupa. Porque a mim recorda, por exemplo, 2012, quando foi a Capital Europeia da Cultura, que o grande objetivo, para além da questão cultural que está necessariamente subjacente, era a transformação, no fundo, económica para as indústrias criativas. Nós recordámos-nos perfeitamente disso. E, inclusivamente, nos 10 anos da Capital Europeia da Cultura, o que se falou foi que foi um falhanço gritante esse grande objetivo da transformação económica em Guimarães, de passarmos só de uma indústria transformadora também para as indústrias criativas. E agora o que é que eu estou a constatar, inclusivamente nas apresentações públicas que tem havido? Que, inclusivamente, a vereadora do urbanismo, a Ana Cotter, tem estado presente, tem dado a cara, sem dúvida nenhuma, mas onde me preocupa é naquela visão que dão de que, com a revisão do PDM, que esta revisão do PDM é imposta por lei, porque vai haver uma reclassificação dos solos para posterior qualificação, que passa por, anteriormente nós tínhamos solos urbanos, solos rústicos e solos aptos à construção, e agora os solos aptos à construção vão cair e vamos ficar só com os urbanos e com os rústicos. Sem prejuízo de haver aqui os PCPs, no fundo, propostas de contrato de planeamento, que permite que o PDM deixe de ser fixo. Portanto, a qualquer instante o PDM pode ser alterado, desde que haja aqui um projeto empresarial. O António, inclusive, na pergunta que colocou, a fazer referência à empresa que saiu de Guimarães porque não encontrasse local para construir, no fundo, a ampliação da atividade empresarial, e que foi devidamente noticiado, o que nós constatamos, e que eu constato na postura da Câmara Municipal, e me assusta, e por isso é que eu digo que quando se vem com afirmações do género que a revisão do PDM vai transformar Guimarães em 30 anos para o futuro e que vai ser um sucesso extraordinário, o que me preocupa é dizer... Carlos, desculpa, esse era o tal acento proclamatório que falava no início Proclamatório porque depois, se não houver aqui uma mudança estrutural tem a ver com a postura da Câmara Municipal. Porque o que está a ser dito nas sessões de esclarecimento é: nós, com o PDM revisto, quem quiser pode ir à Câmara Municipal, que nós estamos preparados para depois trabalhar com as empresas, trabalhar com todos os promotores imobiliários, para avançar nos projetos que tragam mais valor para Guimarães. Ora, aí é que está o problema, António. O problema está que a Câmara Municipal não pode ser passiva, não basta rever o PDM.
Se a Câmara Municipal, naquilo que inclusivamente o Dr. Domingos Bragança já sinalizou lá atrás, e que tarda também, que é criar uma agência para o investimento e para a diplomacia económica, em que a Câmara Municipal passa a ter uma atitude de ação e não de expectativa e de que as empresas venham cá ter. Porque, António, sejamos claros, nós tivemos aqui talvez o maior falhanço que vai ficar na história desta Câmara Municipal, e que tem a ver com aquelas palavras fáceis de dizer, que é educação, ciência, universidade, empresas. Era o Fusvali da Farfetch, que ainda é notícia que vai ser feito em Matosinhos, quando a Farfetch tinha ligação em Guimarães. E, portanto, inclusive estava no Ave Parque. Então, se, de facto, e vai criar 12 mil postos de trabalho qualificados. E que, para além de criar postos de trabalho qualificados, possibilita que também crie residentes, porque muitos deles ficariam cá. Portanto, nós tivemos aqui uma possibilidade que permitia a Guimarães dar um salto em frente, criando 12 mil postos de trabalho qualificados. E o que acabou por suceder é que a Câmara de Guimarães não teve uma postura ativa, não foi lutar para que este projeto ficasse em Guimarães, e o que aconteceu foi que Matosinhos fez o contrário, meteu as pernas ao caminho e conseguiu levar este projeto para lá. E, portanto, não adianta ter um instrumento premium, como é o PDM, que é um instrumento premium em termos de planeamento territorial e em termos de gestão do território, inclusivamente a nível de promoção e projeto da parte económica e de investimento de um concelho, quando depois nós achamos que os investimentos aparecem e que entram pela porta de Santa Clara. Não é assim. A Câmara Municipal de Guimarães tem que perceber que tem que mudar o princípio base da forma como deve agir. É certo, por exemplo, na revisão do PDM é já referido que vai ser criada uma agência na divisão de desenvolvimento do território, relativamente só para efeitos de tornar mais operacional estes novos mecanismos da revisão do PDM. Mas isso é curto, isso não é suficiente. Nós temos é que ter uma postura mais transversal, em que, conjugando a parte destes instrumentos públicos, de políticas públicas do território, haja também a questão económica de ir buscar os agentes para pôr isso em prática, António. Isso é que me preocupa e é um alerta, porque o PDM tem que ser revisto até ao fim de 2023, até dezembro de 2023, e eu julgo que era agora a altura de nós também darmos uma alerta, sobretudo para essa questão do princípio da ação que eu entendo que a Câmara Municipal deve ter. Carlos, voltaremos aí, porque por agora importava ouvir a Mariana Silva, o olhar que ela tem sobre esta revisão também do PDM, que está a andar, não à velocidade que em julho o Sr. Presidente da Câmara queria ter, mas à velocidade que vai sendo possível. Qual é a importância que tem esta revisão do PDM? Antes de mais, boa noite a todos. É sempre importante fazer uma revisão do PDM, e o Carlos também já nos relembrou o porquê. É claro que é preocupante que nesta nova fase sejamos informados, e porque a lei o permite, que havendo proatividade dos cidadãos pode ser alterado o PDM a qualquer momento. Mas, da minha visão, eu tenho uma visão diferente e uma preocupação distinta, que é a REN e a REN, as reservas ecológicas e as reservas agrícolas, que também estiveram muito presentes até nas preocupações da via do Ave Parque. E por isso lamento que esta não seja também uma discussão séria e uma discussão mais ativa e mais profícua até entre a comunidade, quando estamos prestes a apresentar uma candidatura à Capital Verde. E que isto não seja uma preocupação também no novo PDM, e que estas áreas protegidas não aumentem no nosso concelho. Claro que é uma preocupação que as empresas abandonem o nosso concelho, e grandes empresas que prometem muitos empregos e depois a fixação dessas pessoas também no território, mas para além disso, para além desta preocupação do desenvolvimento e do PDM estar de alguma forma alinhavado também com o desenvolvimento do concelho, o que me preocupa é que não haja esta preocupação com as reservas, e que é uma preocupação que também já tínhamos falado e que eu também já referi há algum tempo, que é até em Costa da Penha, não é? Aquela construção toda que é permitida, e que para além de
prejudicar depois cá em baixo, não é? Com as chuvas e com estas mudanças também de clima, são totalmente indiferentes a uma organização do solo, não é? Porque a questão aqui é o solo. Sabemos que o PS também não tira a lei dos solos da gaveta há anos e que é constantemente... PS Nacional, que é constantemente questionado sobre esta lei. E por algum motivo é que esta lei também não sai da gaveta, não é? Porque vai trazer, ou pretende-se que traga aqui alguns travões ao aproveitamento e à forma como se usa o solo. E por isso, aqui a minha grande preocupação é que eu não elogiaria, como o Carlos fez, o município por ter feito a sua obrigação, que é publicamente discutir quais são as ideias no mês de julho ou junho e depois em dezembro, porque é essa a sua função. A função é partilhar com a população, é partilhar com os habitantes, com os promotores de novos empregos ou de novas empresas, quais são as suas ideias de desenvolvimento, indo ao encontro de não estar sentado à espera que as pessoas levem lá os seus projetos e que a cidade ou o concelho se desenvolva através da proatividade individual. Por isso, a questão aqui é, sobretudo, e de uma grande preocupação, pelo facto naquela inicial, eu não fui a dezembro, mas a de julho, eu recordo-me que havia a promessa de que ia aumentar o espaço de reservas, mas depois vemos todos os projetos que estão pendentes, não é? A Via do Ave Parque, o BRT, e começamos a pensar que afinal se calhar isso não vai acontecer. E depois algumas questões que nos deixam preocupados, como é o caso da Encosta da Penha, daquelas construções em que o Sr. Presidente na altura até respondeu que ainda vai haver mais, porque estavam licenciadas, não é? E por isso não se percebe muito bem, há aqui vários temas que não se conjugam com a vontade que se pretende ser capital verde. E por isso esta seria também uma oportunidade para demonstrar isso. Mas há essa tensão entre as preocupações ecológicas que enunciaste agora e as queixas que são repetidas sobre a ausência de solos onde se possa implementar indústria. E essa tensão como é que se vai resolver, Mariana? Essa tensão tem que se resolver a partir do momento em que o Executivo Municipal, PS de maioria e há 30 anos, tem que saber o que quer para o desenvolvimento do seu concelho. Ou quer ser capital verde ou quer continuar a desenvolver tendo empresas de grande porte e que dão muito emprego e que trazem mais habitantes. Por isso, temos é que equilibrar as balanças e perceber que quem está no poder tem que ter uma orientação, tem que ter um objetivo. E segundo aquilo que nós percebemos, não tem. Não é? Porque se não tem em consideração todos estes parâmetros, a falta de habitação, o facto de querer ser capital verde, mas depois permite-se que se construa em todo lado, o facto de as empresas quererem ficar, mas não conseguirem, hoje já se deu aqui dois exemplos, não é? E por isso há aqui uma falta de orientação e uma falta de objetivos clara da parte deste executivo cansado, que eu não me canso de dizer que eles estão cansados e que não têm objetivo e por isso este PDM vai-se arrastando, apesar da promessa de que no final do ano já estaria concluído, mas vai-se arrastando porque se calhar estão aqui a tentar conjugar tudo isto à volta de um objetivo que não existe ou de uma visão de desenvolvimento que não têm e isso é que é o mais preocupante. Carlos Caneja Amorim, a Mariana falava nessa tensão que há entre a necessidade de preservar o território, mas também a necessidade de disponibilizar terrenos, disponibilizar áreas quer para a habitação, quer para a própria indústria. Como é que se resolve, na sua perspectiva, como é que se resolve esta tensão também? A questão que é colocada pela Mariana parece-me que, de facto, é justíssima e, de facto, por isso mesmo é que o PDM remete para planeamento. Para planeamento visa precisamente que haja este justo equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a proteção da reserva agrícola e da reserva ecológica. Agora, eu julgo que, de facto, dentro do limite, porque
por exemplo, se vai... Mas sem uma orientação definida não certo. se consegue fazer esse planeamento. Sim, mas eu julgo que aí há um princípio básico que está subjacente à revisão do PDM, pelo menos teoricamente, que é isso que a Mariana teme, é que seja só teórico, de que haja essa preocupação ecológica que foi dita pelo Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragança. Outra questão é assim concreta e se vai verificar, que é a suspeita que a Mariana tem de que se calhar não porque será... isso não se discute. Não se discute. Agora, nós temos a questão que é o objetivo da Câmara Municipal e que tem que ser acomodado na revisão do PDM, um novo parque industrial a sul do Conselho, que vai a Moreira de Cónegos, Lordelo, e que vai abranger ali 4 ou 5 freguesias, e que é o objetivo. Quer dizer, mas não é densificado. Para já nós não sabemos bem em concreto em que é que vai consistir. Como, seria um parque industrial inovador. Inovador. E depois... Que é prometido há anos também. Esse seria inovador e a ideia restante seria alargar os que já temos. Só que, repare-se, em primeiro lugar... A própria Câmara Municipal acaba por admitir que os últimos 30 anos foi um falhanço a nível de política de habitação e de política industrial, de desenvolvimento de parques industriais. Porque, no fundo, o Dr. Domingos Bragança acaba por admitir isso e que, de facto, são estes novos instrumentos que vão permitir a mudança. Portanto, não deixa de ser um reconhecimento de que algo não esteve bem no passado. Porque ele priorizou e disse que na revisão do PDM o grande objetivo é a resposta na habitação e na resposta industrial. Porque nós vejamos, a promessa das 60 habitações não apareceram. Depois prometem mais algumas habitações, inclusive do plano da resposta social a preços controlados, não aparecem. Agora temos as 170, se não laboro em erro, habitações que também sugeriam, mas que já estão na nebulosa, embora isso também envolva o PRR, e depois nós não vemos nada em concreto. O que eu temo, honestamente, é que não obstante essa priorização teórica e proclamatória, depois no concreto, porque como eu digo, se não houver promotores imobiliários, se não houver empresas que queiram fazer uso desses solos para trazer e criar emprego em Guimarães, nós temos um problema. Temos um PDM maravilhoso, mas como foi dito inclusivamente nessas sessões, há aqui 20% do solo urbano que é um buraco negro porque nada é lá feito. Porque não obstante ter aptidão construtiva e estar infraestruturado, não acontece lá nada porque, inclusivamente, em primeiro lugar tenho que ser honesto e dizer aqui uma coisa que me preocupa. A ausência dos partidos desta discussão. Porque nem o PS, nem o PSD, ninguém está a dizer nada sobre o que é que deve ser o PDM. Só estou a ver a Câmara, neste momento, a avançar. Portanto, eu julgo que os próprios partidos deviam intervir e deviam dizer aquilo que é que entendem que deve acontecer no PDM e aquilo que deve ser priorizado. E, por outro lado, eu entendo que a própria Câmara Municipal deveria concretizar mais, devia ser mais específica e não ficar na ideia apenas e só de ideias gerais que não têm algo que nos dê garantia de que vai ser diferente no futuro do que foi no passado. E outra questão que, de facto, me preocupa, e que a Mariana já tocou nisso, é que a candidatura verde, à bandeira verde europeia, a capital verde europeia, deveria ser um dos focos fundamentais desta revisão do PDM. E também aí, ao contrário do que eu elogio para a revisão do PDM, é certo, como diz a Mariana, que a Câmara não faz mais que a sua obrigação. Mas também não deixa de ser interessante, porque eles, para além de divulgar, chamam a população, e eu acho que isso é relevante e merece o meu aplauso, independentemente de eu ser do PSD e a Câmara ser do PS. Mas, já na bandeira verde, estou extremamente preocupado com a falta de informação. É que nem na bandeira verde, nem na revisão do PDM, quanto à questão da abrangência da bandeira verde e da interligação destes dois projetos, não se sabe nada. Eu não sei se temos aqui conjugado também o facto da maioria das freguesias serem PS. Mas por todo o país há freguesias a fazer discussão de PDM. E não só de receber as pessoas, os fregueses, para ajudá-los no processo, mas sim discutir com a população aquilo que vai ser alterado no seu território. E também em Guimarães nós não vemos isto. Não vemos esta participação ativa da parte dos eleitos locais, que são o Presidente da Junta e o seu Executivo, e depois da parte também da população. E isso seria também interessante que essa discussão fosse tida em Guimarães. A maioria também é PS e por isso, se calhar, há aqui este silenciamento, não interessa discutir, não interessa que as pessoas tragam as suas preocupações.
Mas eu gostaria de reforçar esta ideia de que os PDMs e esta relação com o solo tem que ser uma relação muito mais abrangente e não pode ser só uma relação focada, e eu percebo a preocupação do desenvolvimento e da instalação de empresas e da instalação e da construção de habitação, mas esta visão de utilização do solo, de preservação do solo, tem que ser muito mais abrangente e tem que ser levada muito a sério, porque nós estamos a assistir a fenómenos climáticos extremos, não é? Nós tivemos com imenso calor e agora já estamos outra vez com frio de um dia para o outro, com descidas de temperatura muito intensas, mas também temos as chuvas e a seca, que também é um problema no nosso país. E por isso a utilização do solo é muito importante para combater e para a mitigação também destas alterações climáticas que se estão a sentir e que se vão sentir ainda mais para o futuro. E por isso preocupa-me que um município que até está virado ou que supostamente está preocupado com estas questões da ecologia, da sustentabilidade, da descarbonização, depois não olhe para os solos de uma forma muito mais vincada e muito mais desenvolvida do que aquela que nós verificamos hoje. Porque nós falamos de habitação e falamos de construção de habitação, mas quantas casas abandonadas existem no concelho? Eu já nem digo no centro da cidade, porque esse foi um desafio que nós fizemos e que até hoje não apareceu e não sabemos quantas existem. Também basta se calhar irmos passear pelo centro histórico e irmos apontando num caderninho, se calhar chegávamos lá rapidamente ao número de casas abandonadas. Mas é um desafio. Se calhar fazemos um programa assim a pé para irmos discutindo também o estado, exatamente, o estado em que se encontra. Mas em todo o concelho, quantas casas abandonadas existem em todo o concelho, ou seja, com os solos já impermeabilizados, com os solos já ocupados, que poderiam estar a ser utilizados tanto por empresas como para a habitação, para as necessidades que existem hoje em dia, não é? E por isso é óbvio que falarmos de um outro parque industrial que é necessário, e um parque industrial prometido já há muito tempo para Moreira de Cónegos, mas já andamos a falar disto há imensos anos. Andamos a falar do aumento e dos outros parques industriais também há imensos anos. E por isso, por isso é que eu falava no início de uma falta de visão e de uma falta de objetivos concretos. Vamos concluir, Carlos, rapidamente, porque temos ainda mais 2 temas. António, eu só queria complementar que eu referi à questão de inclusivamente, isto deveria ter uma discussão mais profunda no plano partidário, até porque, inclusivamente, embora isto tenha imposição de lei da República e que me pareceu que já lá atrás, a nível nacional, não se discutiu aqui uma questão importante, porque o objetivo de encerrar a tipificação de 3 tipos de solo, o urbano, o rústico e o apto à construção, visou, no fundo, passando a haver só o rústico e o urbano, visou, no fundo, limitar a especulação imobiliária. Só que temos que olhar com mais alguma profundidade para esta mudança, porque a partir do momento em que o rústico pode passar ao urbano, se houver uma proposta de contrato de planeamento feito numa Câmara Municipal, significa que a força da especulação passou para o comprador final do terreno. Quer dizer que o atual proprietário perdeu em termos de valia do seu terreno. E, portanto, passou a ser o empresário, o promotor, a ter mais poder. Não deixa de ser interessante perceber como é que um governo socialista, no fundo, avança com este raciocínio. E, por outro lado, perceber porque é que o PSD acho que devia ter também aqui uma posição e que se discutisse e pensasse, porque o PSD concorda. A questão não é essa. Faria igual. A questão é que eu, como social-democrata, acho que deveríamos analisar aqui melhor a questão, porque de facto o proprietário atual, não obstante muitas das vezes eu também compreendo, porque aqui não há posições definitivas, eu também compreendo muitas das vezes as pessoas compram um terreno e ficam à espera que um dia mais tarde se vender por mais. É como estar o dinheiro no banco, mas valoriza mais que no dinheiro no banco. Mas ao mesmo tempo também agora estamos a dar um poder ao promotor imobiliário, o empresário, de chegar ao proprietário e dizer: olha, se o senhor o tiver como tem, é só rústico. Se me vender a mim, eu vou urbanizá-lo e vou transformá-lo em. Vou-lhe dar uma mais-valia, mas isso é um mérito meu, portanto você tem que me vender como rústico. Portanto, há aqui uma questão de fundo que tem a ver também com o direito de propriedade e a função útil do direito de propriedade, que também é uma questão que está muito em voga hoje em dia, sobre a questão da mais habitação do programa de governo, mas acho que aqui ficou, mesmo aqui no plano local, devia ter havido mais discussão. Muito bem.
Dois assuntos ainda que nos propusemos olhar neste Guimarães em Debate, e agora será de uma forma, diria, quase que telegráfica. Enfim, é apenas uma imagem, porque a Mariana Silva acha que se deve falar sobre a Praia Seca. Ora, para quem eventualmente não esteja muito familiarizado com esta expressão, a Praia Seca é uma praia fluvial que fica no Rio Ave, a montante da Vila das Taipas, que voltou a ver chumbada pela Agência Portuguesa do Ambiente o pedido de classificação como água balnear. Ora, Mariana, já falaste aqui mais uma vez hoje na candidatura à Capital Verde Europeia. Isto é um mau sinal, é um mau pronúncio? É um mau pronúncio. Até porque, como sabemos, este parâmetro da água foi dos que teve uma classificação inferior, não é? Àquilo que deveria ter tido e que por isso nos deixou de fora também na primeira candidatura. E a questão aqui que me preocupa e que me continua a preocupar, que é, primeiro, esta questão de nós não sabermos o que é que afinal vai na candidatura à Capital Europeia Verde. Eu acho que neste programa se calhar vamos falar mais intensamente sobre isto, porque a data está a aproximar-se, seria no final de abril a entrega da candidatura, não sei se é ou não, mas essa foi a data apresentada, mas por outro lado, porque todos sabemos em que estado se encontra o Rio Ave, e é uma discussão antiga da despoluição do Rio Ave. Fazer aqui um parênteses, que é, o Rio Ave está muito mais limpo do que estava há uns anos, está muito mais cuidado, alguma parte do Rio Ave, porque se investiram milhões de euros ao longo dos anos, de décadas até já, na despoluição deste rio. Mas o que me preocupa nesta questão e o que me deixa certamente aqui incomodada é que nós continuamos, o Executivo PS continua depois a chutar isto para outros municípios. É óbvio que o Rio Ave não passa só aqui, não é? Isto tem que haver aqui uma conjugação de todos os municípios por onde passa o Rio Ave para que se despolua o mesmo e para que todos possam usufruir dele. Mas deixa-me incomodada que um município tão preocupado com a questão ecológica e que devia estar preocupado com este parâmetro, porque foi o que teve menor classificação, não tenha aqui uma outra posição e não seja claro no que está a acontecer. Porque nós continuamos sem saber se existe ou não uma ligação entre os municípios para a despoluição do rio, como é que está a ligação de todas as outras ribeiras que se encontram com o Rio Ave, como é que este processo está a ser executado, e de vez em quando lá vem uma notícia ou outra que fala da má qualidade da água do Rio Ave. E por isso lamentamos que, mais uma vez, não tenha sido possível, até porque esta é desde 2020 que se tem submetido este processo à APA, e na notícia do Jornal de Guimarães até podíamos ler que, penso que na Junta de Freguesia, revelou que a APA está a ser demasiado exigente na atribuição a novas classificações. Ora, a APA tem que ser exigente, só está a fazer o papel dela, até porque tomar banho em águas poluídas tem consequências muito graves para a saúde das pessoas, e por isso depois tinha que se pedir explicações e alguém teria que ser responsável por que acontecesse às pessoas. Mas não deixa de ser também estranho que, se calhar, no próximo verão, se passarmos lá, se calhar vemos lá as pessoas a tomar banho. E por isso não há uma informação clara à população de que aquelas águas não têm, apesar de estar lá o placar, mas devia haver uma maior informação e sensibilização, e é aqui que nós falhamos. Porque quando eu digo que a Capital Europeia Verde, a candidatura, deveria-se saber mais sobre ela e deveríamos estar mais ativos, e a população ativa, os adultos, deviam estar mais envolvidos, porque as escolas estão envolvidas, sabemos. Há muitos projetos e há muito envolvimento dos jovens e das crianças, mas os adultos, que
que são os que depois levam as suas crianças a tomar banho no Rio Ave, não é? Porque também, se calhar, não têm grandes possibilidades para sair do seu concelho no verão. E esses adultos deviam estar mais consciencializados para aquilo que está a acontecer no seu território. E, por isso, aqui continuamos, infelizmente, com este parâmetro da água em baixo, não é? E não se sabe que consequências terá, ou o que é que está escrito sobre o Rio Ave na candidatura e o que é que se pode, e de que forma é que se pode melhorar, porque também nada sabemos sobre o que está a ser agora investido no Rio Ave. Carlos Caneja Amorim também esperava no próximo verão tomar banho na Praia Seca. António, o que me importa dizer aqui, em primeiro lugar, dizer que o Jornal de Guimarães e o Reflexo fizeram bem em dar visibilidade a esta questão, porque até na candidatura à Capital Verde seria uma joia interessante ter esta abertura da época balnear nesta Praia Seca em Caldelas. Agora, infelizmente, temos esta má notícia. A Junta de Freguesia de Caldelas, inclusive, diz que vai pedir a reapreciação da questão, porque entende que é possível respeitar todos os critérios. O que me parece é que... E que os critérios não é só a qualidade da Exatamente. água. A questão é que, de facto, isto tem que ser um trabalho em conjunto feito, devia-se ter começado há muito mais tempo. E julgo que, aliás, a questão da água em Guimarães continua a ser um problema sério. É notícia permanente de que continua a haver descargas no Rio Ave que são completamente inaceitáveis nos dias de hoje. E que, inclusivamente, alguns dos agentes poluidores, que em vez de serem agentes, normalmente na legislação ambiental criou-se o princípio do poluidor apagador, mas aqui em Guimarães, inclusivamente muitos dos agentes que já são reincidentes, parece que ninguém os consegue parar. E isso é muito estranho. É muito estranho porque o ambiente, de facto, sobretudo o Rio Ave e todos os afluentes, devem ser uma priorização máxima se nós, de facto, queremos criar essa proximidade com o Rio, porque, inclusivamente, o que nós constatamos é que se diz, inclusivamente, em Caldelas se diziam, quando era a Junta de Freguesia, que era do PSD, ninguém queria saber do Rio Ave. Foram eles que descobriram o Rio Ave, antes não havia Rio Ave. E, portanto, o que é lamentável, quando sempre houve essa preocupação, o Constantino Veiga, inclusivamente, quando era Presidente da Junta, tinha essa preocupação. Agora, infelizmente, já com a Junta de Freguesia, sendo do Partido Socialista, as notícias continuam a ser más. Eu, como digo, fico triste porque eu queria que houvesse sucesso e espero que todas as entidades trabalhem em conjunto. Inclusive, não achei nada interessante que a Câmara Municipal dissesse que é quase como se fosse uma questão da Junta de Freguesia. Não. Isto é uma questão do Conselho. Isto, inclusive, envolve outros conselhos, como a Mariana Silva disse bem, e, portanto, eu espero que, não sendo este ano, se de facto não respeita os critérios, não deve abrir, e temos de ter cuidado porque as pessoas não deixam de ir fazer praia e depois vão por sua conta em risco, mas, pelo menos, no próximo ano, que não haja mais uma notícia triste. E continuamos, só mesmo para colmatar aqui, para terminar aqui esta... Eu também ia pedir para comentares, que há pouco reparei quando o Carlos Caneja Amorim dizia que não era possível castigar os prevaricadores, sorriste... Porque era isso que eu ia dizer, por acaso. Não era possível no sentido que acho estranho que não sejam castigados. Primeiro, criou-se a figura dos guarda-rios, e muito bem, que é uma figura que nós defendíamos há muito tempo no nosso programa. E eu não sei, porque todos os incidentes que estão verificados por estes guarda-rios, que até foram agora reforçados, se não me engano, com mais 2 elementos, nós não sabemos o que é que lhe aconteceu. Não sabemos onde foi, não sabemos que rumo é que tomou estas denúncias, não é? E depois, porque à partida, o poluidor pagador está sempre garantido. Porque se eu tenho dinheiro para pagar, eu vou poluir. E isto é uma das grandes lutas ecologistas há anos que defendem que a sensibilização tem que ser sempre, ou outros meios, têm que ser postos em prática, ou denunciados. E no caso do guarda-rios, nós só sabemos que as incidências, o que eles conseguiram descobrir, os incidentes foram, agora não me recordo o número, mas até foi um número alto, mas não sabemos onde.
Não sabemos se foi de água, se foi de lixo, se foi de amianto no meio do monte, se foi não sabemos o que é que aconteceu. E por isso aqui, para além do poluidor-pagador continuar a ter o benefício de se eu tenho dinheiro eu posso poluir, o prevaricador está a ser escondido por estes guarda-rios que deveriam estar, que pelos vistos estão aqui a fazer uma função de verificação e de prevenção, mas continua-se sem saber quem são e por isso escondem estes poluidores. É incentivo figurado, obviamente. Sim, escondido porque não é público, não é? Não é público que ocorrências é que foram declaradas por estes guarda-rios. E por isso aqui, mais uma vez, o prevaricador está a ser beneficiado. E esta não pode ser a prática do município. Porque eu compreendo que seja muito difícil despoluir um rio, não é? Até porque, como sabemos, há toda uma questão com o saneamento que deveria estar já e que em Guimarães até está a evoluir e há algumas mudanças até destas obras. São obras que não dão nas vistas, são obras que não têm grande visibilidade e por isso muitas vezes são postas de parte ou são mais lentas. E por isso aqui a minha preocupação é como é que a autarquia diz, o seu presidente diz que as entidades Vimago e Laboratório da Paisagem estão a trabalhar em conjunto, mas nunca fala dos outros municípios e isso preocupa-me. Queres que a gente chame em meio minuto, é isso? António, muito breve. É que para além dos guarda-rios, é importante perceber, inclusive dos guarda-rios, não sei se não deixará de ser uma atividade um pouco redundante, porque a própria GNR tem serviços próprios para a parte ecológica. O CEP, mas não é a mesma coisa. Sim, mas não deixam de estar presente para levantar os partes criminais. A partes criminais. É mais da denúncia. O guarda-rio supostamente faz uma prevenção. A CEP, inclusive, faz a investigação, porque tem a ver só como, ao fundo, OPCs, como órgãos de polícia criminal. Mas eu espero que o guarda-rio esteja a chamar a CEP, não é? Espero bem que sim. Espero bem que sim. Agora, o que me parece é que, de facto, essa envolvência de toda a comunidade, de todos os poderes municipais e, sobretudo, nós precisamos aqui de ganhos geográficos no sentido de envolver os outros concelhos e inclusive, também dar aqui uma pequena nota que a Mariana sublinhou. A evolução tem sido positiva, mas a questão é que deveria ser muito lenta, no sentido, inclusivamente, o que me custa e constantemente me causa alguma espécie é a questão da poluição da água de determinados agentes económicos que estão devidamente identificados e que se permite que volte a acontecer. Temos um concelho sem praia fluvial. Muito bem. Nestes últimos dias, neste tempo pascal, também se falou de estátuas. Isto a propósito de uma nova estátua para Dom Afonso Henriques, que não ficará em Guimarães, mas vai para Zamora. Em Guimarães houve alguma polémica, porque o local onde a comissão patrocinadora desta estátua queria que ela estivesse temporariamente à vista dos guimarãeses não foi atendido pela Câmara. O assunto estará resolvido. É uma grande estátua, pesa cerca de 15 toneladas e tem sensivelmente 4 metros. Ora, Carlos Caneja Amorim, não vou perguntar se gosta da estátua ou não, mas que comentários é que lhe oferece esta polémica? António, a minha visão sobre a estátua, quanto no plano artístico, é híbrida, no sentido que gosto muito portanto, eu não vou esconder e digo aquilo que é a minha leitura. Eu gosto do corpo da estátua. Acho que, de facto, tem a capacidade, não obstante ser pedra... Que agora podemos vê-la em toda a sua imponência. Não obstante ser pedra, transmite uma fragilidade de um menino de 14 anos que vai ser cavaleiro, que vai ser... E, portanto, julgo que transmite-se ali uma imagem que me parece bastante interessante. Depois a ligação com a parte superior da estátua levanta aqui alguma outro tipo de sensibilidades, mas no essencial não desgosto da obra. Agora, o que me preocupa a mim, e julgo que também foi mais isso que o António me colocou, e que me custa um bocadinho aceitar, foi este desencontro institucional entre a Câmara Municipal e a Grande Ordem Afonsina. Eu, honestamente, desconheço, porque também foi algo que não passou para a opinião pública, quais as verdadeiras razões que levaram a que não houvesse aqui um entendimento pleno. A Grande Ordem Afonsina veio dizer que se cansam de esperar de uma resposta.
e da parte da Câmara Municipal veio dizer que há um tempo de resposta e que esse tempo ainda não estava ultrapassado. Eu tenho que dizer da GOA, tenho que dizer muito bem, acho que estão a lutar por um património imaterial de Guimarães, estão a lutar por Dom Afonso Henriques, no fundo, algo que Guimarães, como berço da nacionalidade, e no fundo é algo que eu acho que é importante para Guimarães, até na marca Guimarães. Agora, também noto aqui e ali que o relacionamento, a recepção da atividade da GOA por parte da Câmara Municipal nem sempre me parece que tem tido o apoio que deveria ter, e eu aqui apelo para que a Câmara Municipal respeite a Grande Ordem Afonsina pelo serviço público que tem feito. Mariana Silva, também não te vou perguntar a tua opinião sobre a estátua, mas como é que olhas para todo este processo que vem sendo desenvolvido? A estátua é uma obra artística, por isso depois ficam nos olhos de quem a vê a sua opinião. Não acho, até porque digo-te já que eu gosto muito do Largo da Misericórdia, que também deu grande polémica na altura, e o João Cotileiro também teve que se explicar e teve também, foi bastante atacado, e hoje parece-me que toda a gente é unânime em gostar dela, e ela está perfeitamente integrada no Largo da Misericórdia. Mas todo este problema que se instalou e esta falta de comunicação, penso eu, não sei se foi ou não, porque também depois não há transparência na comunicação, mas a Grande Ordem Afonsina, pelos vistos, tem uma boa relação com Zamora e resolveram oferecer a estátua para colocar lá e para também continuar viva esta ideia do Dom Afonso Henriques, e até com esta referência à sua idade, à sua juventude. A Grande Ordem, como dizia o Carlos, está a fazer um bom trabalho de património e de proteção do património e até da nossa história, e por isso, vincada em Guimarães, não é? E trazendo esta ideia para Guimarães, e por isso me deixa aqui um bocadinho preocupada, confesso, que rapidamente tenha ido para Coimbra, não é? Rapidamente, eu não sei o tempo que foi, mas esta coisa de escolher Coimbra antes de se negociar bem, antes de se chegar a um consenso, porquê? Porque se nós estamos realmente a trazer toda a história e a preservação do património, a preservação da imagem do Dom Afonso Henriques para Guimarães, para vincá-la em Guimarães, e trabalhando nela e fazendo este esforço que hoje também já expusemos aqui, parece-me assim um bocadinho estranho que ela tenha ido rapidamente ali para Coimbra e seja logo em Coimbra, não é? Que é aquela ligação que todos tememos, porque os vimaranenses bairristas continuamos aqui a trazer o Afonso Henriques para nós e impossível, e não conseguimos trazer o túmulo, não é? E por isso esta é aqui uma pedra no nosso sapato, e por isso parece-me até aqui há aqui um certo incómodo. Depois o município veio com uma outra solução. Acho que, se calhar, a comunicação já foi mais facilitada e já se entenderam, e por isso, agora até, eu não sei se li, se alguém me disse, mas que há até a possibilidade da estátua ir para outros municípios e ser exposta também noutros municípios. Eu acho que há, se eu estou a dizer asneiras, peço desculpa, mas eu acho que vi... exposta em Guimarães durante alguns dias. Sim, em Guimarães sim, mas eu acho que também já tinha ouvido falar que havia outras propostas de outros municípios que estariam interessados. E por isso, aqui fico um bocadinho preocupada que o Executivo PS não tenha conseguido realmente comunicar bem com a Grande Ordem Afonsina e que ficasse cá e fosse inaugurada cá, independentemente dos gostos. Carlos, 30 segundos, Carlos Caranjo Amorim. Não, António, relativamente à questão, acho que está tudo dito e espero que, de facto, inclusivamente no futuro, o relacionamento entre a Grande Ordem Afonsina e a Câmara Municipal, sobretudo a variação da cultura, seja, no fundo, normalizada essa relação
e que as duas entidades consigam construir e lutar por Guimarães em conjunto. Afinal, sempre havia mais 30 segundos. E agora que estamos mesmo... Já é um hábito. que estamos mesmo no final do nosso tempo, importava perguntar ao painel se, para além dos 3 temas que olhamos aqui com maior ou menor profundidade, se ainda haveria mais alguma coisa que devêssemos falar. E eu começava precisamente por desafiar a Mariana Silva a trazer aqui a quem nos segue, a partilha que entenda que deve ser feita. Eu trago para hoje a questão das creches, que eu acho que é uma questão que preocupa os pais, a falta de creches, e que também foi alvo de discussão penso que foi na última reunião de Câmara. E para mim choca-me que haja aqui uma ligação entre a oposição PSD e CDS que questionam a falta de vagas nas creches em Guimarães e que depois a Sra. Vereadora Paula Oliveira venha dizer que a Câmara até está a fazer mais do que aquilo que é a sua obrigação. Mas eu relembro que quando foram feitas as propostas na Assembleia da República para a criação de uma rede nacional de creches que correspondesse a estas necessidades, PS, PSD e CDS votaram contra. E por isso não deixa de ser também incrível como a nível nacional se toma uma opção e a nível local depois se sacode a água do capote da parte da oposição e da parte do município venham com as desculpas de que o município está a fazer até mais do que a sua obrigação. Quando é para exigir que o Estado tenha a sua responsabilidade e tome a sua responsabilidade relativamente a esta questão que é a educação e que necessitam e que as pessoas necessitam para poderem ir trabalhar e para podermos ter crianças, não é? Que é essa também a questão que temos em cima da mesa. Depois cada um sacuda à sua maneira a sua responsabilidade. Se houvesse uma rede nacional de creches, se calhar muitas destas questões já estariam resolvidas. E o Carlos Caranja Amorim, o que é que acha que ainda deve ser dito a quem nos segue e ser partilhado? António, algo que eu costumo reincidir aqui no programa que tem a ver com o facto de o Terreiro de Paço de Poder Central, mais uma vez, tratarem mal Guimarães. Estamos a falar da questão, como está a ser documentado agora, com uma notícia relativamente ao Secretário de Estado a apoiar a criação do Campus da Justiça em Guimarães já em 2015 e depois, como se verá, já em 2019, inclusivamente, foi celebrado um protocolo para avançar com o Campus da Justiça, inclusivamente a Câmara Municipal cumpriu a sua parte desse protocolo, que foi identificar e disponibilizar o terreno para a sua construção. E, surpresa de alguns, para mim não há surpresa nenhuma, o Campus da Justiça continua por construir. E todos os prazos já foram vencidos. E nenhuma pedra há no local para se fazer uma cerimónia bonita. E, portanto, o que é de mais é erro. E mais tarde ou mais cedo, Guimarães, de facto, vai ter que dar a resposta contundente que Lisboa merece. A pedra também se desgasta. Para aqui estão 2 temas trazidos na parte final do nosso programa, mas provavelmente não é preciso ter artes de adivinho para voltaremos a eles para tratá-los com maior profundidade. Por hoje é mesmo o tempo de colocar o ponto final em mais uma edição do Guimarães em Debate. Lembrar que estamos presentes nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães a partir da próxima sexta-feira às 21 horas. Por agora é tempo mesmo de colocar o ponto final. Desejos de um fantástico fim de semana e marcamos encontro para de hoje a 8 dias.